Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Oswaldo Potenza e dando continuidade à maratona de análise de todos os jogos e todas as rodadas da Copa de 2022, chegamos ao terceiro jogo da seleção brasileira que ocorreu hoje, dia 2 de dezembro, contra Camarões, e o Brasil tomou na tarraqueta, perdeu por 1-0. Mas vamos dar uma recapitulada na campanha do Brasil, que já entrou classificada, né, para esse terceiro jogo, porque ganhou da Sérvia por 2-0. Nesse primeiro jogo tivemos ali uma baixa no Brasil, que foi o Neymar se machucando e ficando fora dos próximos jogos, e estamos aguardando para ver se ele vai ter condições de jogar as oitavas de finais. Aí depois, no segundo jogo, o Brasil conseguiu ganhar da Suíça de 1-0, e para esse terceiro jogo o Tite optou por entrar com a seleção totalmente reserva, que foi algo estranho ali, né? E a gente vai estar comentando mais sobre isso. Vini, qual que é a sua opinião? Você acha que ele agiu certo de entrar com a equipe toda reserva? O que você faria se você fosse o técnico do Brasil nessa ocasião? Você entraria com a força máxima ou tentaria mesclar, ou faria o que ele fez mesmo? Olha, eu particularmente acho que eu tentaria dar uma mesclada, né? Pelo menos eu acho, o que eu faria? Eu analisaria os pontos dos jogos anteriores, né? Vendo com base na atuação de determinados jogadores, e tentaria assim colocar aqueles que saíram muito bem, eu manteria, e tentaria daí os reservas para ver como estaria a estratégia, né? Eu acho que seria mais coerente, mas ele preferiu colocar todos os reservas, né? Por um lado, né, poupa, né, o time titular para as oitavas, mas por outro eu achei que não foi muito uma boa sacada, né? Porque agora nós tivemos assim uma base de como que é esse time reserva como um todo, né? E não foi uma das melhores coisas de se ver nesse jogo em particular. Concordo com você, Vini. Eu acho que o Tite vacilou demais. Ele pode até tentar justificar, né, falando que queria poupar os jogadores, mas para mim não faz sentido nenhum poupar toda a equipe, porque a Copa do Mundo é um torneio rápido. A gente tem que até aproveitar esses jogos para ir pegando o entrosamento, né? Não para tirar toda a equipe titular e botar uma outra que não vai jogar, né, nos próximos jogos. Melhor opção aí, caso ele quisesse, né, pouparia só alguns jogadores, algum aí que tivesse com cartão amarelo, algum que esteja machucado, mas não trocar toda a equipe, que não faz sentido nenhum isso daí. Ele tá perdendo, né, entrosamento, colocando um monte de reservas que não vai poder entrar nos outros jogos. Então ele fez besteira aí pra mim, Vini. Ele perdeu aí mais uma oportunidade de fazer a equipe ir pegando mais entrosamento, e poderia até testar, né, um outro atacante, né, para ver para já ir treinando, né, para as próximas fases, no qual, sei lá, o Brasil esteja perdendo o jogo e precise colocar ali um outro jogador, ou mudar ali o esquema tático, né, mas não trocar todos os jogadores. Foi burrice. Quem sou eu para falar do Tite, né? Mas, pô, minha opinião é essa, né? Acho que ele fez besteira, Vini. Acho que tem o porquê ele ter feito isso daí. Ainda mais que perdeu o jogo, né? E já isso também acaba abalando a equipe, né, Vini? Essa derrota aí, que poderia ter sido evitada. Sim, concordo, óbvio, né? Porque desde o começo eu estava pensando, pô, para Camarões é um adversário até fácil, e o time dá essa mancada de usar todo esse time reserva, só que o que me entregou mais, assim, não foi nem o gol que eles tomaram do Camarões, mas sim as várias chances de gol que foram perdidas ao longo do jogo lá, tanto que várias vezes vão chutando a bola, vão chutando lá pro alto, né? Até fiquei pensando assim, pô, se chutar pro alto valesse um ponto, o Brasil já tinha ganho esse jogo fácil. Porque você viu lá quantas vezes lá que foi chutando a bola, já foi lá chutando pro alto, ó, isso aí acaba assim desanimando, né? Ainda mais o Brasil, que pegou um grupo fácil, né, relativamente fácil, que a gente vai falar assim mais pra frente durante a análise. Não, e o Tite aí, ele não pensou, né, nas consequências dessa decisão dele, aí, porque também poderia acontecer o seguinte, Vini, vamos supor que essa seleção aí alternativa metesse 5-0 em Camarões e toda a população, caraca, é essa seleção que tem que entrar, né? Aí no outro jogo já causaria um puta mal-estar ali interno, né? Porque os jogadores, pô, né? A gente jogou melhor, por que a gente não pode entrar, né?
Não sei se você concorda com isso, Vini. Não poderia acontecer algo desse tipo também? Sim, eu concordo, Oswaldo, porque essa ideia aí do Tite poderia causar um conflito entre tanto os titulares quanto os reservas. Isso acabaria fazendo com que desestabilizasse todo o time e ajudaria os adversários a acabar vencendo o Brasil, culminando, claro, na eliminação dele. Então, isso daí foi uma atitude bem impensável do Tite, porque, por exemplo, se a gente for pegar outras seleções, lá, como, por exemplo, a França, lá, que eles também jogaram com reserva, só que o Deschamps ainda soube equilibrar, ele deixou uma parte ali do titular, que deixou preparado ali quando fosse necessário usar eles, e ele realmente fez isso, usou os titulares, e ali foi, assim, uma estratégia esperta. Pode ter perdido, mas ele soube deixar mais equilibrado, ao contrário do Tite. E além de ele ter trocado todos os jogadores, Vini, eu também vi que ele acabou trocando o esquema tático, porque nos 2 primeiros jogos e até durante a preparação, nas eliminatórias, o Tite estava utilizando o 4-3-3, e para esse jogo ele colocou o 4-4-2. E para mim não funcionou, né? Esse sistema tático aí, porque não sei, ele estava treinando essa alternativa de 4-4-2, não dá pra entender a cabeça desse Tite, né? E além disso, daí, eu vi que tava desentrosado o time, né? Mas eu não culpo os jogadores, né? Porque eles começaram ali, né, a Copa com uma equipe e colocam uma outra, e nem sei se no treino eles estavam utilizando exatamente essa formação, né? Eu achei um show de horrores e chato pra cacete esse jogo, e mesmo assim o Brasil ainda poderia ter ganho esse jogo, porque teve várias chances ali no primeiro tempo, né? O que você tem a dizer, Vini, do primeiro tempo aí? Você acha que teve mais pontos positivos aí? O que você tem algo de bom aí que você viu nesse jogo? Olha, sinceramente, para mim esse foi um dos jogos mais chatos que eu já vi. Eu achava que o contra a Suíça tinha sido chato, mas acho que esse aqui foi até conseguiu superar. E é isso que você falou, o Brasil teve várias chances de gol ali e foram desperdiçadas. Por isso que, na verdade, isso aqui me deu mais raiva, porque, para mim, chance de gol desperdiçada dá mais raiva do que o gol que acabou tomando, né? Porque, pelo menos, assim, se fizesse o gol ali certinho e daí tomasse o gol, não ia ter problema, mas, perder essa chance, praticamente acabou dando uma brecha para Camarões fazer lá o gol lá. E isso que também acabou me incomodando, porque eu achei que o goleiro ali, o Ederson, que é o segundo goleiro, eu achei que ele, no primeiro tempo, ele fez grandes defesas, tava gostando da atuação dele, mas quando foi na hora do gol, o cara ficou lá paradão, parecia que tava dormindo, né? Então aí eu já perdeu o ponto comigo, porque eu não vi ele se mover para defender aquele chute lá de Camarões. E outra coisa que eu espero que esse jogo tenha servido, né, para que finalmente o Tite tenha um pouco, né, de... Não é vergonha na cara. Tomara que realmente tenha caído a ficha ali na cabeça desse técnico, que esse Gabriel Jesus não tem jeito na seleção. O cara não é jogador de seleção. A Copa passada ele não fez nenhum gol e ele colocou, né, ele no jogo passado também não fez nada, né? E nesse jogo aqui ele teve a chance de começar como titular e mais uma vez, além de não ter feito gol, não fez praticamente nada nesse jogo, né? Então, não vai insistir mais nesse cara, né, o Tite? Esse cara não tem mais condição. Aí o Brasil vai estar perdendo um jogo, vai insistir, vai botar esse cara lá achando que ele vai virar lá. Pode até acontecer isso, né? Porque futebol é imprevisível, né? Mas a probabilidade disso acontecer acho que é mínima, né? Ou você acha que ainda tem que dar mais chance pra ele, Vini, pra esse Gabriel Jesus? Né? Não. Pra mim já acabou qualquer chance dele, porque quando tava na Copa de 2018, eu via que ele não fazia nada, criticava ele, eu ainda relevava, porque pensei, primeira Copa, né? Quem sabe ele ainda pode melhorar até se continuar em 2022, mas agora vendo que ele não mudou nada, agora que não, sem chance desse cara aí continuar como titular, não. Vou te dizer isso aí, eu até tenho medo. Imagina o Brasil perder o próximo jogo lá por causa desse Gabriel Jesus, não, esse aí, não serve para a seleção, ele, vai ter um grande erro ter convocado ele, né? Daí tem gente até fala assim, para ele ser convocado, com certeza ele deve saber alguma coisa ali, né? Porque não é possível chamar um cara que não faz nada em campo, né? Então, não faz sentido esse cara ser titular da seleção. Às vezes o pessoal critica ali o Daniel Alves para a idade de Alves, que ainda faz alguma coisa, mas o Gabriel Jesus, que é mais novo, não faz nada. 2 Copas, tem a oportunidade para mostrar e só fica lá paradão lá.
Tite deu mancada nessa convocação e esse jogo tinha que servir para mostrar que, ó, esse cara aí não serve, coloca ele no banco ali só para ele ficar assistindo os próximos jogos. Não dá pra entender, Vini, não dá pra entender, o cara me deixa Gabigol, no artilheiro aqui, pô, o cara fazendo uma pá de gol e, pô, não é possível que não tinha uma vaga pro Gabigol aí, o cara fica insistindo em Gabriel Jesus, pô, esse cara não tem mais condições. Bom, mas que o destaque pra mim aí, né, dessa equipe reserva, acho que foi esse Martinelli, que pra mim ele entrou bem, né, acho que ele sim, acho que ainda merecia ter uma chance aí, né, nas próximas fases, né? Pode ser, né, quando precisar ali de uma alternativa, botar ele em campo, né. Outro ali que acho que teve outra chance, mas acho que não foi tão bem, foi aquele Rodrigo, né, que o pessoal também tava enchendo a bola dele, né, nossa, é um novo craque da seleção, mas não entrou bem não, né. Agora o Daniel Alves, Vini, eu acho que ele jogou bem, pelo menos nesse jogo aí ele fez o papel dele, né. Pelo menos parece que ele tá com preparo físico em dia, né? O cara correu ali o jogo inteiro, né? E deu pra ver que ele realmente tá com vontade, né? Mas é um outro cara também que é meio perigoso, né? Porque vai pegar seleções ali mais perigosas, né, nas próximas fases. Eu não sei se ele vai estar bem pra defender, né? Porque o cara ataca pra cacete, né? Acho que poderia até utilizar ele ali, mas botar ele mais pro meio de campo ali, né? Não deixar o cara como lateral, porque... A não ser que mudasse a esquema tático, colocasse 3 zagueiros, né? Mas sei não, Vini. Acho que é meio arriscado também esse Daniel Alves no quesito de defesa, né? Não sei se o cara vai comprometer ali a lateral direita, Vini. O que você achou da atuação dele? Para esse jogo até achei boa. Quer dizer, claro que esse jogo que é um jogo que o Brasil já estava classificado, ganhando ou perdendo, não ia fazer diferença, mas... Realmente, preocupa, né, pelo futuro, né, para os futuros jogos, até porque agora perdeu, tá fora, então qualquer erro pode ser fatal para o Brasil. Então tem que pensar bem se esse cara compensa para ficar nessa posição aí. Então, aí voltando àquilo que eu tava falando, se ele tivesse mesclado a equipe, aí, pelo menos já testaria o Daniel Alves jogando com a zaga titular ali, né, com o Thiago Silva, com o Casimiro ali também de volante, para ver como ele se sairia, né? Não colocando o Daniel Alves com outro time aqui que nunca mais vai jogar nessa Copa. Então, pô, eu não consegui entender, Vini. A não ser que ele fale, não, eu só queria poupar todos os jogadores. Só se foi isso, né? Porque como teste aí, para mim, foi nulo isso daí. Não, eu tava pensando, só se ele quis testar o sistema, falar assim, vamos ver se esse sistema é ruim, e ele quis perder de propósito, né? Só se fosse essa justificativa, daí pensa assim, que o outro lá funciona melhor, então vamos usar o outro lá nos próximos jogos, não vamos usar esse aqui que foi ruim, né? Porque, e também tem um detalhe, né? Imagine se por uma bobeira o Brasil perdesse a chance de ser o primeiro colocado do grupo e acabasse no segundo, porque na outra chave lá, a Suíça estava goleando a Sérvia, então por muito pouco passava um único gol para a Suíça que ela já tiraria a vaga primeiro do grupo do Brasil. Mas por um outro lado, né, vamos tentar ver algo de realmente positivo com essa partida, né? Pelo menos foi bom já perder agora, Vini, porque aí os caras já vão, né, baixar um pouquinho a bola, né, levar um pouco mais a sério, e principalmente, né, o Tite ali, né, ver se ele, né, pense 2 vezes antes de fazer essas burradas aí, né? Porque a Argentina também, né? Ainda bem que perdeu ali enquanto poderia perder, né? Ainda deu para recuperar, né? Então, pelo menos isso eu acho que pode ter sido um ponto positivo, Vini. Tem mais alguma coisa a falar aí desse jogo? Não, o jogo do Brasil acho que a gente já falou tudo o que tinha que falar mesmo, Zé. Bom, antes da gente analisar os outros jogos dessa última rodada, nós temos agora a participação especial direto do Catar. Vamos ver quem está aí. Bom, aqui é o Ronaldo Fenômeno, direto do Catar. Gostaria de agradecer ao Oswaldo e ao Vini por esse convite. Na verdade, eu mesmo me convidei, porque eu sempre quis participar desse grande canal. Então, na minha opinião, o Brasil perdeu porque não fez gol, porque tem que fazer gol, amigo. Não se ganha a Copa do Mundo sem fazer gol. Então, tem que fazer gol. E aí você escolhe. Você quer que o Brasil faça gol, perca ou tome na tarraqueta? É isso daí, Ronaldo. Concordo contigo. Muito obrigado aí pela sua participação. De nada, Oswaldo. De nada, Vini.
Foi uma honra participar aqui do podcast de vocês. E, pessoal, vamos animar com a seleção. Vamos acreditar que a seleção ainda pode fazer muito gol. E vou cantar aqui uma musiquinha aqui para vocês. Vai lá, Brasil, que a hora é essa. Toma cuidado para não perder esse hexa. Valeu, Fenômeno. Vini, dá um alô aí pro Ronaldo aí. Valeu, Ronaldo. Foi uma honra ter a participação do Fenômeno aqui na nossa análise da Copa do Mundo. Boa Copa aí pra você ir direto do Catar. Bom, pessoal, deixando a brincadeira de lado, né? Obviamente, né, que não é o Ronaldo, né? Porque é capaz de alguém não acreditar, né? Bom, agora vamos voltar aqui à programação normal do nosso podcast e vamos relembrar e dar uma analisada nessa última rodada que foi muito emocionante e arrisco a dizer que foi uma das melhores que eu já assisti, Vini. Você concorda aí das Copas do Mundo que você assistiu? Você acha que essa daí foi a mais emocionante da terceira rodada? Ah, concordo, Zó. Por isso que foi uma das mais emocionantes, até porque praticamente aqui foi um mata-mata, né? Se a gente for parar para pensar bem, porque normalmente todas as Copas que eu vi sempre tem uma boa parcela de seleção que já está eliminada, às vezes duas eliminadas se enfrentam, daí é um jogo sem valor, né, só para fechar mesmo, ou às vezes é um jogo que tem um que já está classificado enfrentando um que já está eliminado, daí você fica pensando assim, é um jogo fácil, só, né, o outro você tem que ganhar lá, pronto, lá e fecha e daí já vai para as oitavas. Então, mas aqui foi bem interessante porque para essa rodada final, se tivemos dois que foram eliminados já sem chance de classificação, que era justamente o Catar e o Canadá. E na primeira chave, inclusive, eu fiz até um esquema bem diferente do que eu fiz nos anos anteriores, porque dessa vez, como eu virei assinante do Globoplay, eu procurei assistir os dois jogos em simultâneo. Um eu via na televisão e um eu via pelo celular. E vou dizer que foi uma experiência até difícil de fazer isso, porque você tinha que ficar mantendo atenção para um jogo, ficar uma hora olhando para o celular, outra hora olhando para a televisão. E às vezes os dois jogos estavam tudo super emocionantes, então foi uma experiência difícil, mas foi uma das melhores final de rodada de Copa do Mundo que eu já vi até então. Mais precisamente, essa terceira e última rodada da primeira fase começou dia 29/11, que caiu numa terça-feira, começando ali com o grupo A, com o jogo entre Equador e Senegal, e também Holanda e Catar, né? No meu caso aí, Vini, eu não fiz esse teu esquema, eu preferi assistir o jogo do Equador e Senegal, porque a Holanda estava já praticamente classificada, né? Porque não ia perder para o Catar, e acho que mesmo assim, acho que eles poderiam até empatar, né? Se não me falha a memória. E esse jogo foi bem legal, né? Do Equador e Senegal, começou ali o Senegal ganhando, depois o Equador conseguiu empatar, mas Senegal fez 2-1 e ficou, né, aquela disputa ali até o finalzinho para ver se Equador conseguia, né, um empate, mas não deu, né, Vini? Pois é, foi tipo um jogo valendo uma classificação, porque como você tinha dito, no outro lado a Holanda ela já estava classificada, né, mas eu vendo assim o jogo assim, até foi um pouco frustrante, né, porque era esperado que a Holanda pelo menos goleasse o Catar, mas até sofreu com aquela seleção ali que na verdade é uma seleção mais fraca, né, o Catar, a gente tem que falar a verdade. Agora o jogo do Equador com o Senegal, esse foi um jogo bem emocionante, ele podia ser, qualquer um deles podia ali, tinha vaga ali, né, então eles lutaram até o fim e no fim acabou acontecendo do Senegal levar melhor, né, e eu toda hora ficava pensando, será que vai passar o Equador, será que vai passar o Senegal, porque as duas equipes foram muito boas, né, mas fazer o que, né, são duas vagas, né, então um ia ter que sair, né, foi até uma pena que não era possível as duas seleções irem, seria até merecido se as duas passassem. Realmente, nesse caso aí foi um mata-mata, né? Porque deu até uma pena mesmo, né? Porque o Equador ganhou do Catar, né? Empatou com a Holanda e acabou perdendo, né? A vaga ali direta pro Senegal, né? Mas fazer o quê, né? Copa do Mundo é assim, né, amigo? Então, continuando aqui, aí, também no mesmo dia tivemos a disputa ali, né, do grupo B. De um lado tivemos o jogo Irã versus Estados Unidos e País de Gales versus Inglaterra. Começa aí, Vini, falando desses jogos. Bom, esse também foi um exemplo de jogo que eu assisti em simultâneo, e esse aqui para mim foi um dos mais difíceis para mim nessa questão, porque os dois estavam muito bons. Claro que o primeiro tempo para mim estava bem chato, né, tanto num quanto no outro, mas aí depois quando eu fui ver ali
Inglaterra começou a disparar goleada em cima de Gales, que você, pô, agora esse jogo foi emocionante. E do outro lado lá, os Estados Unidos acabou fazendo um gol lá em cima do Irã. Só que o jogo Estados Unidos e Irã acabou assim chamando a atenção, porque deu para ver que as duas equipes ali que estavam fazendo tudo para conseguir a vaga ali. Tanto que o Irã, assim, vários ali estavam assim, tipo, jogando com sangue nos olhos ali para garantir essa vaga. Então, para mim, no fim das contas, eu achei que até que o Irã e Estados Unidos foi um jogo até mais intenso do que o jogo Inglaterra e Gales, né? Até porque como a Inglaterra teve já essa vantagem de golear o Gales, o outro jogo lá ficou mais emocionante nessa questão de lutar pela vaga. Qual você chegou a assistir daí nesse caso, Oswaldo? Nesse daí eu acabei escolhendo o Irã e Estados Unidos, que concordo com você, Vini. No começo ali tava bem chato, né? Mas os Estados Unidos sempre teve, né, esse estilo de jogo, bem truncado ali, né, priorizando a defesa, mas, né, conseguiu a sua vaga ali vencendo o Irã. E o País de Gales, né, saiu da Copa tomando de 3 da Inglaterra, né? E a Inglaterra, né, se recuperou e eu acho que é uma das candidatas, Vini, a ganhar essa Copa do Mundo. Está muito bem aí a Inglaterra. Você que assistiu o jogo deles aí inteiro, você acha que eles estão bem mesmo? Olha, pelo pouco que eu observei, eles estão indo muito bem. É um forte adversário para o Brasil. Inclusive, né, pela chave que eu estou analisando aqui, a chance do Brasil contra a Inglaterra é só lá pelo mesmo lá na final ou numa eventual disputa de terceiro lugar. Mas a Inglaterra, com certeza, vai ser um adversário pesado. E pelo caminho que ela vai ter ao longo agora, a partir do mata-mata, ela vai ter jogos bem tensos, né, podendo enfrentar a França e também podendo enfrentar a Espanha ou Portugal. Bom, aí na sequência tivemos no dia 30, que caiu numa quarta-feira, duas disputas ali que foram emocionantes, né? Começando com o grupo D, que tivemos o jogo entre Tunísia e França. A França entrou com a equipe reserva, acabou perdendo da Tunísia por 1-0, e do outro lado tivemos uma zebra, né? A Austrália ganhando da Dinamarca de 1-0 e acabou se classificando, né? Nesse caso aqui eu assisti o jogo da Dinamarca, Vini, e a Austrália foi heróica aqui, né? O que você tem a dizer aí sobre esses dois jogos? Esse aqui eu procurei ver os dois em simultâneo, mas eu confesso que eu dei muito mais atenção pro jogo da Austrália com a Dinamarca, porque daí eu tava vendo ali o jogo da França com a Tunísia, eu tava começando a achar aquele jogo muito chato, mas em contrapartida, a Austrália e a Dinamarca tava sendo sensacional, porque ali era um jogo tudo ou nada, né? Faria qualquer coisa ali para garantir a vaga, né? E a Tunísia, na verdade, também tava precisando, né, de uma vaga, mas vamos dizer que a Austrália e a Dinamarca tava a briga mais intensa, tanto que tem até uma hora que o goleiro Schweik teve que sair do gol lá para tentar fazer lá o gol pelo menos para garantir um ponto, né, nessa confronto, para para empatar o jogo, porque daí já ia ter a vantagem sobre si, né, a Dinamarca. Então foi um jogo bem intenso, né, e eu pensava que ia ser a Dinamarca que ia ser a segunda desse grupo, porque o histórico da Austrália, assim, ela acaba caindo na fase de grupos normalmente. Na verdade, a única vez que ela tinha passado para as oitavas tinha sido na Copa de 2006. Dessa vez ela surpreendeu e garantiu o segundo lugar do grupo D, então foi um jogo emocionante, a Austrália e Dinamarca, né? Mas o outro jogo também acabou sendo interessante, no fim das contas a Tunísia acabou fazendo gol, porque, como eu tinha dito no começo, né, a França também usou o time reserva, depois assim, vendo que estava difícil, né, o Deschamps resolveu colocar o titular, colocou lá o Mbappé, e no fim tomou um gol da Tunísia, né? Tá, beleza, a Tunísia acabou eliminada, mas a Tunísia, digamos, foi eliminada com gols, assim, beleza, vou embora, mas pelo menos eu ganhei da França. Então foi bem doido, né, ver a França perdendo esse jogo e a Austrália garantindo a sua segunda vaga para as oitavas de final. Bom, aí na sequência, nesse mesmo dia, tivemos a disputa do grupo C, que foi muito emocionante, né? E sem contar, né, deixando aqui já o meu registro, que eu sou fã da seleção da Argentina, porque eu me tornei, né, um admirador dessa seleção, porque a primeira Copa que eu acompanhei foi a de 90, né? Então eu ainda tive a sorte de pegar o Maradona jogando, né? Acabei me tornando fã, né? Por mais que também foi triste, né, ver o Brasil ele sendo eliminado pela Argentina, né? Mas a Argentina acabou conquistando, não só eu, né? Como acho que a minha geração ali acabou, né, gostando da Argentina, ou
e principalmente a geração anterior ali, né, que viu a Argentina sendo campeã na Copa de 86, né? Bom, enfim, né? Eu sei que a partir daí eu acabei sempre, né, torcendo ali para a Argentina, claro, né, que o Brasil sempre foi a prioridade, mas né, eu sempre gostei de acompanhar ali a seleção da Argentina e nessa Copa não foi diferente, né? E tava toda aquela expectativa, né? Ainda mais que a Argentina cometeu aquele vacilo de ter perdido para a Arábia, né, no primeiro jogo, né? E sem contar que também tava torcendo para a Arábia, né? Conseguia, né, uma vaga ali, né? Mas, né, não foi o que aconteceu, né? E essa daí eu tentei fazer esse esquema do Vini, de assistir os dois jogos ao mesmo tempo, mas eu confesso que é difícil e não tem como você prestar atenção nos dois jogos, né? Então eu dei prioridade para o jogo da Argentina, né? Puta, e parecia que acontecera uma outra tragédia, porque a Argentina até começou bem, sofreu um pênalti e o Messi foi lá e chutou e o goleiro defendeu, né? Puta, e tava parecendo aquele cenário, né, de ver a Argentina novamente tomando na traseira ali, né? Mas a Argentina dominou o jogo e conseguiu meter 2 e poderia ter feito muito mais, né, Vini? Pois é. É bem verdade que tem um momento que eu acabei saindo, né, veio da TV, então eu perdi alguns lances, mas olha, quando eu fui ver ali, eu achei que a Argentina ia sofrer, né, tanto que no começo estava assim, parecia desestabilizado, mas eles foram assim, se reerguendo e isso de certa forma desestabilizou a Polônia, então se tava parecendo ter feito mais gol, né? E no fim a Argentina conseguiu se superar, né? Depois daquela derrota lá para Arábia Saudita, né? Depois teve lá outra vitória lá no México e ganhando assim da Polônia, acabou garantindo o primeiro lugar, porque do jeito que tava o caminho, né? Parecia que ela ia pegar o segundo grupo que culminaria nela enfrentar a França, né? Então agora graças a isso ela conseguiu escapar pelo menos e enfrentar a França nessas oitavas de final, né? Então a Argentina teve a sorte de se salvar e agora vai acabar enfrentando a Austrália, né? Porque se acontecesse, acho que dela enfrentar a França, acho que ia se repetir a mesma história que aconteceu lá na Copa de 2018, porque ela acabou perdendo lá para a França, né? Então, o que você acha, Zé? Você acha que a Argentina, se ela acabasse assim, dando um vacilo, ficando em segundo no grupo, você acha que ela poderia perder para a França no seu próximo confronto ou você acha que ela poderia superar a França? Eu acho que tá mais para a França ganhar da Argentina do que, né, pelo menos né, se caísse nas oitavas, né? Pode ser que mais para frente, né, a Argentina vá ganhando confiança, né? Vamos ver como que eles vão se sair, né? Mas no outro jogo ali, né, do grupo C, tivemos outro jogo também, né, surpreendente, que o México, que até então não tinha feito nenhum gol, meteu, né, 2-0, se me falha a memória ali, né, e a Arábia depois no finalzinho diminuiu e quase que o México ainda conseguiu uma vaga ali, né, Vini? Acho que tinha que ter feito 3-0, né? Parece que estava contando com 3-0 para tirar a diferença lá, né, do saldo de gols para passar de vaga, para passar para as oitavas. Não sei. Bom, quem entendeu assim mais ou menos como que era a pontuação aí, comenta aí nos comentários, porque eu fiquei meio perdido na hora, né? Mas foi mais ou menos isso, né? O México tinha que fazer mais gol para poder passar ali de base. Basicamente, ela ia estar brigando aí com a Polônia, né, pela vaga, mas no fim não conseguiu. A Polônia levou a vantagem e acabou indo para as oitavas de final e o México dessa vez não teve a sorte de embarcar para as oitavas, que acabou se despedindo, né, cedo, né, da Copa, né, mas pelo menos ele já tem uma vaga garantida para 2026, né, já que vai ser no México. Mas eu fiquei triste com a Arábia, viu, Vini, porque foi uma alegria, né, eles terem ganhado da Argentina, por mais que eu estivesse torcendo para a Argentina naquele jogo, mas foi legal, né, e eu queria que tivesse um representante ali, né, do Oriente Médio nas oitavas. Eu tava pensando que a Arábia poderia ser, né, essa seleção, mas infelizmente voltou a ser o que era, né? Saco de pancada. Fazer o quê, né? Então isso só prova que a Argentina conseguiu, né, essa proeza de ter perdido para a Arábia ali, né, Vini? Porque tava mal mesmo a Arábia, né? Tava mal não, né? Assim, continua sendo o que é, né? Uma equipe ali abaixo de mediano. Pois é. Mas no fim das contas a gente também não pode esquecer que a expectativa era que ela já perdesse no primeiro jogo, depois perdesse no segundo e já tivesse eliminado. Então, embora ela tenha ficado na posição de lanterninha no grupo, a gente não pode desconsiderar que ela ainda teve uma certa chance de passar de fase, né? Então, de certa forma ela surpreendeu, mas pena que acabou não passando de fase. Seria legal ter essa
seleção passando aí. Eu tenho certeza que o Qatar ia torcer muito, né? Porque a Arábia Saudita já é vizinha do Qatar, né? Eles ficam bem próximos, né? Então, eu tenho certeza que com a derrota assim, do Qatar, os Qatar iam torcer para a Arábia Saudita ser o seu representante dele. Sim. Mas entrou para a história, né? De todo jeito, né? Esse jogo aí, Arábia e Argentina, e sem contar que marcou essa Copa, né? Então, para eles, acho que tá de bom tamanho ter ganhado da Argentina e ter ganhado até um feriado por causa disso, né? Aí, na quinta-feira, dia 1 de dezembro, tivemos a decisão do Grupo F. Tivemos o jogo ali entre Croácia e Bélgica, que terminou 0-0. E também tivemos Canadá 1, Marrocos 2, que acabou conseguindo a vaga ali, né? Tirou a Bélgica. E foi chato pra caraca, Vini, esse Croácia e Bélgica, na minha opinião. Só o final que ainda foi um pouco emocionante, porque aí colocaram ali, né, Lukaku, né, e tentaram ir pra cima, mas não deu certo, né? Sem contar que teve todas aquelas brigas ali de bastidores da seleção belga, né, da defesa ali falando mal dos atacantes respondendo, né? O clima lá não tava bom e, querendo ou não, isso daí acaba afetando, né? Então essa geração aí, né, que foi bem já, né, na Copa de 2014 no Brasil e depois ganhou até do Brasil na Copa seguinte, mas nessa daqui ficou na primeira fase, né, Vini? Pois é, Oswaldo. Inclusive eu até ia dar prioridade para esse jogo, porque isso aí era para ser o jogo de gigantes, né? Tanto que, até porque o outro lado lá, o Canadá já estava eliminado, tá? Então para mim não ia fazer muito sentido assistir, ia dar muito enfoque no Canadá e Marrocos. Mas vendo esse aqui, o jogo da Croácia e a Bélgica foi, assim, um jogo frustrante, tanto que eles colocaram mesmo lá o Lukaku, mas o Lukaku perdeu várias chances de fazer gol, né? Foi cada chance, assim, até besta, né? Vamos dizer assim, de ele ter perdido o gol. E teve até uma hora que ele ficou revoltado lá, que até quebrou aquela vidraça lá daquela parte onde os reservas e a comissão técnica fica, né? Acho que você viu nessa parte. Deu um socão ali, lá, né? tudo nervoso. E é isso aí que eu também... Isso, socando, né? Então, e esse negócio desses conflitos bastidores é uma coisa que também é importante frisar, né? A gente disse no começo, lá no Jogo do Brasil, porque imagine se acontecesse o erro do Tite lá, poderia culminar numa briga que nem aconteceu aqui com a Bélgica, que esse conflito, certamente, a gente pode colocar como um dos principais fatores para a Bélgica ter caído na fase de grupos, né? E é uma decepção, né? Porque a Bélgica era favorita nesse grupo, ainda mais ela tinha sido terceira colocada na Copa de 2018, então foi uma grande decepção a Bélgica ter caído nessa fase, né? Mas a Croácia também acabou decepcionando, né? 2 empates, né? Ainda mais um com o Marrocos, mas uma coisa que eu gostei foi o Marrocos ter roubado a cena nessa Copa, porque ganhou da Bélgica, né? Que era para ser um adversário gigante, e ainda conseguiu o privilégio de ser o primeiro lugar do grupo, né? Então, pelo menos uma zebra aqui que roubou a cena a gente teve aqui nessa Copa, que foi a seleção do Marrocos. Eu fiquei bastante feliz com isso. E você curtiu a Marrocos ter garantido o primeiro? Gostei, Vinícius. Foi bem legal o Marrocos ter conseguido se classificar, né? Tanto que a gente tinha até comentado, né, num podcast anterior, que a gente não sabia se o Marrocos já tinha se classificado ali para as oitavas, e até meu irmão falou que o Marrocos tinha se classificado na Copa de 86. Né? Bom, mas zebra mesmo pra mim, Vini, acho que foi o que aconteceu com o Grupo E. Fala aí pra gente. Assim, pra mim, com certeza, o grupo que entrou pra história dessa Copa do Mundo. Porque nós tivemos os jogos Japão, Espanha, Costa Rica e Alemanha. Olha, eu tava... Sem querer, eu acabei fazendo uma rima aqui, né, pessoal? Isso que é um jeito que tá escrito aqui. E olha, eu confesso que eu tava achando que a Espanha ia ganhar do Japão, né? Até porque o Japão ele já tinha roubado a cena, ganhou da Alemanha, daí perdeu para Costa Rica, então a gente já tava com aquele mesmo critério da Arábia Saudita, tava voltando se quer, e para surpresa ele acabou tipo, o time tava empatando e ao mesmo tempo, né, que tava rolando esse jogo, tava acontecendo lá da Costa Rica com a Alemanha, né, que a Alemanha tava começando a ganhar, daí a Costa Rica empatou e ela virou o jogo, e aquilo lá foi um momento histórico, porque dava a impressão ali que daí acho que ao mesmo tempo, né, daí já foi o gol lá do Japão, então naquele momento o Japão já estava garantindo o primeiro lugar e a Costa Rica, que estava à frente da Alemanha nesse momento, já estava garantindo o segundo lugar.
Na hora quando eu fiquei ali vendo isso aí, eu fiquei pensando, meu Deus, quem diria, imagina só que doido que ia acontecer se essas duas seleções, Japão e Costa Rica, são seleção mediana, passassem da fase de grupos, enquanto que a Alemanha e a Espanha fossem eliminadas, sendo que a Espanha tinha goleado a Costa Rica anteriormente. Eu ia ficar tão feliz se tivesse acontecido isso, mas daí veio a Alemanha, já empatou o jogo e depois revirou. Então você fica pensando, poxa, por um momento a Costa Rica tinha conseguido o segundo lugar e passou a Alemanha já a fazer o empate, depois revirar o jogo a seu favor para tirar essa vaga. Só que mesmo a Alemanha ganhando, ela estava no prejuízo, porque ela precisava muito que a Espanha reempatasse aquele jogo e no fim não aconteceu isso, né? Mas de todo modo esse grupo já ficou para a história, porque acabou acontecendo uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ver numa Copa do Mundo, porque a Espanha goleou a Costa Rica, que ganhou do Japão e que no fim ganhou da Espanha. Foi, tipo, no fim das contas ninguém venceu ninguém. O que você achou desse grupo aí da Copa? E teve também, eu não sei se você deu maior foco no jogo Japão e Espanha, que tava tendo uma polêmica sobre o segundo gol, né? Que eles estavam falando, se passou lá da linha lá ou não, lá quando tinha passado e daí o VAR verificou, falou, não, dava assim, não tinha saído da linha, né? Então por isso que depois quando ele pegou a bola de volta, conseguiu chutar lá no gol, né? Qual desse jogo aí que você assistiu e o que você achou desse grupo especificamente, Oswaldo? Foi muito legal, Vini, porque como a gente tinha até já comentado, né, eu fiquei até triste, né, com o Japão ali, né, na rodada anterior, né, porque no primeiro jogo tinha ganhado da Alemanha, né, caramba, né, agora é só ganhar da Costa Rica, aí os caras vão lá e me perdem por 1-0 da Costa Rica, com um único chute dos costarriquenhos durante toda a Copa e fizeram 1-0 e ganharam do Japão. Então a gente tava achando, já era o Japão, né, não vai ganhar da Espanha, sendo que a Espanha tinha goleado na primeira rodada ali a Costa Rica por 7-0 e tinha mostrado ali um futebol, né, a lá Barcelona dos tempos ali, né, do Guardiola, mas depois, né, empatou com a Alemanha e surpreendentemente tomou uma virada do Japão ali, né? Puta, isso daí foi fogo mesmo, né? E eu fiquei com a mesma impressão do Vini lá, né? Naquele momento que a Costa Rica tava ganhando da Alemanha, eu falei, não é possível, né? A Costa Rica ainda tirar a Espanha, né? Mas, né, a Alemanha acabou, né, fazendo 4-2, mas não foi suficiente e pela segunda vez ficou fora da Copa na primeira fase, né? Puta, quem diria, né, Vini? Ver a Alemanha 2 Copas seguidas ficando na primeira fase, né? Pois é, eu fiquei pensando assim, parece que aquele 7-1 de 2014 custou muito caro para a Alemanha, porque, ser eliminada em 2 Copas seguidas na fase de grupos, parece, é um castigo da Alemanha por ter goleado a gente lá em 2014. Mas eu vou confessar assim, né, eu até fiquei triste, né, dela ter ganhado da Costa Rica lá. Porque, poxa, sabe, eu acho que foi o quê? 3 minutos, né, de alegria, né? Pensar, poxa, Costa Rica estava sendo a segunda colocada naquele breve momento lá, tirando a Espanha. Imagine, cara, imagine que doido seria a seleção que goleou, tipo, deu a maior goleada dessa Copa sendo eliminada na fase de grupo. Imagina que doido que ia ser esse grupo. E até seria legal, né? Ver que, até porque esse grupo aí, a gente podia dizer que era o grupo da morte, já que tinha duas seleções campeãs nele. Imagina essas 2 campeãs sendo eliminadas, né? Que na verdade a gente já teve um grupo parecido com isso lá na Copa de 2014, quando a Costa Rica ficou em primeiro lá no grupo que tinha Itália, Uruguai e Inglaterra. Então, essa era uma situação quase igual, só que a diferença é que tinha a Espanha que tinha goleado e ela ia ser eliminada. Mas pelo menos esse grupo aqui, com certeza, mais pra frente, a gente for lembrar da Copa de 2022, a gente sempre vai lembrar, tinha um grupo E lá que ficou famoso justamente por ter o Japão que ganhou da Alemanha, depois ele acabou perdendo, né, para Costa Rica e no fim ele ganhou da Espanha que tinha goleado, né, e fazer essa sequência que eu tinha falado anteriormente, a Espanha ganhou da Costa Rica, que ganhou do Japão, que ganhou da Espanha, então que é uma coisa que eu acho que nunca aconteceu numa Copa do Mundo. Se aconteceu aí, alguém comenta aí, porque eu sou fã, assim, muito fã da Copa do Mundo, mas eu nunca tinha ouvido falar de uma seleção ganhar da outra, assim. Então, para mim foi sensacional esse grupo, né? E com certeza deixou a sua marca. Sim, mas a Espanha acho que tá viva na Copa, viu, Vini? Porque nas oitavas de final começa praticamente um novo torneio, né? É outro esquema de jogo aí, então, né, vamos aguardar, né? Então acho que
Espanha acho que também é uma das candidatas ao título, né? Pelo menos na minha opinião. Bom, aí, né, hoje, dia... Sim, até porque ela pegou uma... É que não, eu ia falar que até porque ela pegou o Marrocos, que é fazer teoricamente um adversário fácil para ela na oitava final. Eu acredito que pelo menos nas quartas a Espanha chega. Aí hoje também tivemos a decisão ali do Grupo H, que tivemos 2 jogos também emocionantes, né? Coreia do Sul e Portugal, que surpreendentemente ganhou por 2-1, e Uruguai e Gana, né? O Uruguai ganhou ali de 2-0, mas não foi o suficiente para classificar para a próxima rodada. Então, já fazendo aqui alguns comentários, né? E algumas observações, eu acho que o técnico do Uruguai ele também vacilou demais, né? O cara, nos primeiros 2 jogos, colocando o Arrascaeta, né? Que é um dos grandes craques aí do Uruguai, o cara detonando no Flamengo, aí botando o cara na reserva, né? Aí nesse último jogo ele começou como titular e o cara fez 2 gols ali, né? Pô, porque não dá pra entender a cabeça desses técnicos aí, ô Vini. Pô, não botou o cara desde o começo lá, isso acabou custando caro aí, né? Se ele tivesse jogado ali os 2 outros jogos, quem sabe a história, né, fosse diferente, né? Puta que pariu, é cada uma, mas foi emocionante. Ainda teve, né, uma confusão ali no final, né? Porque o Uruguai ele ficou reclamando de um pênalti, né? Fala um pouco mais aí, Vini, do jogo da Coreia e Portugal. Eu confesso que esse jogo eu acabei não assistindo, porque eu acabei dando mais prioridade para Gana e Uruguai. Até porque, para mim, esse jogo era prioridade, porque eu fiquei pensando, ó, que é para ser o segundo colocado do grupo e o possível adversário do Brasil. Então, a minha expectativa era que Gana ou Uruguai fosse o adversário do Brasil nas oitavas, né? Daí, quando eu fiquei sabendo lá que a Coreia do Sul tinha virado o jogo. Eu não sei quem que começou ganhando, né? Que estava empatado, daí a Coreia do Sul acabou levando vantagem, né, depois de fazer o segundo gol. Daí eu fiquei sabendo, daí quando eu escutei falar assim, ó, agora a vaga para o Uruguai está comprometida. Eu fiquei pensando, então quer dizer que é melhor que a Coreia do Sul ganhe, né? Então fiquei toda hora naquela expectativa. E quanto ao jogo do Uruguai Gana, teve uns lances ali que me decepcionou. Aquele pênalti lá, tinha dado um pênalti lá para Gana, lá, bater e a Gana faz a pureza de chutar fraco, né? Tanto assim, o cara demorou ali para se posicionar ali como que ele queria chutar. Isso aí deu assim tempo pro goleiro ali analisar o lado que queria chutar. Ele foi lá e conseguiu defender, né? Foi um chute muito fraco, né? Poxa, só que não faltava a Gana ser uma seleção que vai me dar mancada sempre que tiver a oportunidade de bater um pênalti. Já tinha acontecido aquilo lá na Copa de 2010, lá quando ia ter o pênalti que podia garantir a vaga dela para a semifinal daquela Copa, e agora me perde esse pênalti que até aquele momento poderia garantir a vaga dela, né, para as oitavas de final. Então, o que você tem a dizer sobre esse pênalti perdido da Gana, Zão? Custou caro, né? O cara telegrafou ali, né? O cara deu paradinha e tal, até o goleiro conseguiu, né, pegar ali, aí sentou na graxa, né? Tomou ali 2 gols, né? Mas a Coreia, né, fez a parte dela e se classificou, né? E o Brasil, acho que o Brasil foi melhor, Vini, ter pego a Coreia aí, porque acho que o Uruguai acho que seria mais perigoso, né? Isso na teoria, né? Vamos ver na prática, né? Mas fácil não vai ser, né, pro Brasil, né? Na verdade, nada é fácil, né? A verdade é que o fácil é relativo, mas eu acho que o Uruguai vai ser até mais difícil que a Coreia do Sul. E uma coisa que eu gostei desse jogo é que o jogo do Uruguai o da Coreia do Sul e Portugal terminou antes. Daí, quando acontece um jogo terminar antes, eles sempre dividem a tela para ver o que está acontecendo no outro. Uma coisa que estava me chamando a atenção, ver lá os coreanos lá tudo vendo lá o outro jogo, né? Porque estavam naquela torcida, o Uruguai não pode fazer gol, senão ele vai vai ganhar um ponto a mais e isso vai garantir ele ser o segundo lugar. Então ficaram todos os sul-coreanos lá naquela expectativa lá, assistindo o outro jogo lá, até torcendo para que finalizasse rápido, né, para selar a classificação deles. Então, foi uma classificação histórica essa da Coreia do Sul, né, e podemos dizer que o Brasil até pegou um caminho fácil, né. Na verdade, assim, se a gente for analisar a chave do Brasil como um todo, eu acho que ele pegou uma das chaves mais fáceis, né, é só ele não bobear que ele tem chance de avançar, porque vai pegar a Coreia do Sul agora, e o próximo jogo, se passando para as quartas, ele pega Japão ou pega a Croácia, que eu acho que ele também tem uma certa chance, né? Eu acho que assim, se ele for ter um grande desafio, o Brasil pelo trajeto vai ser mais lá pela semifinal, que daí ele pode acabar pegando Holanda ou Argentina, ou às vezes pode acontecer uma zebra dele pegar até uma Austrália ou
Estados Unidos, quer dizer, eu não sei se os Estados Unidos não, os Estados Unidos parece que nunca chegou numa semifinal de Copa, né? Não sei, se alguém souber aí se ele chegou, comenta aí, por favor, mas a questão é que essas seleções aí têm chance, pode ser possíveis adversários do Brasil na semifinal, então o Brasil pode se dizer que pegou um caminho fácil para essa Copa. Concordo, Vini. Sei que é muito difícil de acontecer, né? Mas seria algo histórico. Imagine se classificar para as quartas de final Japão e Coreia, né? Putz, aí ia ser uma decisão ali, porque os dois são, né, rivais, né, no futebol ali, que pega fogo, né? Os jogos entre Japão e Coreia. Imagine, né? Pela primeira vez, umas quartas de final Coreia e Japão, né? Sendo que um dos dois iria para a semifinal, né? Mas acho muito difícil disso acontecer. Se for pela lógica, vai dar Brasil e Croácia nas quartas, né? Mas então é isso daí, né? Acho que foi muito legal e já tá chegando aquele momento, né? Que vai vindo aquela tristeza, né, Vini? Porque já estamos chegando na reta final e não para, né? Amanhã já começa as oitavas e vamos que vamos, né, Vini? Pois é, dá aquela tristeza, né? Pensar, pô, já tá chegando a reta final da Copa, daí agora você tem que esperar 3 anos e meio pra próxima, né? Mas é isso, né? Copa do Mundo é marcante justamente por isso, né, Oswaldo? Então, curtir o momento, né? Aproveitar ao máximo, né? Então, a Copa do Mundo é mágica, né? E muitas vezes eles podem falar que, tá, a Copa do Mundo foi ruim, tal Copa do Mundo não foi boa, mas eu sinceramente não acredito que exista esse termo aí. Para mim, cada Copa do Mundo é boa da sua maneira, e essa aqui com certeza se destacou por ser uma das Copas em que todas as seleções tiveram alguma chance de avançar e lutar até o fim para conseguir essa tão sonhada vaga para conquistar um título mundial. Então, para mim, é uma das Copas que eu vou lembrar com muito carinho, né? Você ainda tem muita bola para rolar, então agora vamos acompanhar a fase mata-mata e ver no que vai dar, né? Se o Brasil vai conseguir chegar longe ou vai dar uma mancada e acabar perdendo para a Coreia do Sul, que eu acho difícil, né? Mas em Copa do Mundo tudo pode acontecer, né? E lembrando que em Copa do Mundo não ganha quem joga melhor, ganha quem faz gol. Então tudo pode acontecer agora. Sim. E sem contar que acho que um dos grandes destaques aí dessa Copa, né, complementando o que o Vini falou, é que tá bem mais equilibrado, né, tá bem mais competitivo, né, porque nas outras Copas tinha grupos ali que chegavam na terceira rodada praticamente já definido quem estava classificado. Essa daqui não, né, foi muito legal, já entrou para a história, né, mas agora nas oitavas para frente é praticamente um outro torneio, né, é outro esquema agora. E vamos ver, né? Como diria o Galvão Bueno, né? Haja emoção! Pô, tem destacando também. Pô, o Galvão Bueno vai fazer muita falta, né? Se realmente ele não voltar ali para a próxima Copa, né? Para narrar, e que o cara anima, né? Tem um jogo chato como esse Brasil e Camarões, o cara consegue, né, transformar um negócio mais emocionante ali, né? E acaba sendo engraçado algumas falas dele, né? Que nem no final desse jogo lá, que eu nem lembro agora qual jogador do Brasil perdeu ali um gol. Ele, não, pode parar, juiz, chega, hoje não é o dia do Brasil, pode terminar, que se for continuar, de jeito nenhum o Brasil vai fazer gol. Mais ou menos isso, não lembro exatamente as palavras que ele utilizou lá, né? Mas, e você, Vini, você acha que o Galvão ainda tá bem? É o cara chato pra cacete? Não, ele tá muito bem, né? Aliás, eu acho que aqui nesse jogo que talvez ele até deixou mais o lado torcedor dele isso aí, né? Aquele momento lá quando você tá assistindo o jogo, você fala, não faz isso, sabe? Às vezes eu acho que assim, quando ele vê o jogo, já vai se empolgando e deixando o seu lado torcedor falar mais alto, né? Tanto que ele fica falando assim, agora que eu cheguei a gritar gol, eu não gritei, né? E também teve seu momento que ele falou assim, não, já pode encerrar aí, juiz, né? Deixa quieto aí, né? Não deixa o Brasil tomar mais gols, senão ele vai acabar perdendo o segundo lugar. O Galvão também estava nessa torcida ali, né? Então, o Brasil garantiu o primeiro lugar para pegar o caminho mais fácil, né? Porque se ele pegasse o segundo lugar, daí ele acabaria indo no caminho mais difícil. Não, assim, Portugal talvez fosse um adversário relativamente fácil, não sei como seria o desempenho, mas se ele ganhasse Portugal, ele estaria numa outra chave, isso daí deixaria ele um caminho mais difícil, né? Ele ia pegar mais as seleções nível hard, então ele conseguiu pegar o nível easy aqui, né? Bom, então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa nossa análise. Frisando aqui, né? Só a nossa opinião, não somos os donos da verdade, né? Então vocês têm todo o direito de discordar do que a gente fala, mas com educação, né? Se vierem com ignorância aí, vai ser sumariamente ignorado e bloqueado.
Vini, então a gente se encontra após o Jogo do Brasil. Espero que o Brasil, né, esteja classificado para as quartas. É com você, Vini, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer o Oswaldo por mais esse convite aí para fazer essa maratona essa análise da Copa do Mundo, e vamos aguardar qual vai ser o destino do Brasil, e já vamos acompanhando, né, a trajetória das seleções a partir de amanhã com as oitavas de final. Então agora é ganhar ou ganhar. Então a gente se vê aqui na segunda-feira e vamos torcer para que a gente faça um podcast falando da vitória do Brasil, né? Então, até segunda-feira, após o jogo Brasil e Coreia do Sul. E para encerrar, Vini, só fala um pouco aí da musiquinha do Brasil lá, A hora é essa. Da onde que surgiu? Fala um pouco aí da história e depois encerra cantando aí a música. Então, na verdade, essa aqui é uma musiquinha que toca numa vinheta lá que o SBT tem sempre na época da Copa do Mundo, né? E daí, desde que eu escutei essa música, ela fica grudando na minha cabeça. E é a música do... Na verdade, eu só tô cantando um pedaço do refrão, não tô cantando ela inteira, na verdade. Que é a Vai lá, Brasil, que a hora é essa. Eu esse ano vou querer o Hexa. Daí, desde então, assim, na Copa... Geralmente, quase toda a Copa do Mundo, essa música fica grudando na minha cabeça. Acho que é mais por conta de eu ficar conversando com um amigo meu, né? Que às vezes a gente fica falando do SPT, daí a gente tá falando da Copa, então essa música aí eu ficava vendo os vídeos, daí fica grudando na minha cabeça. Então, direto cantando essa música aí agora. E é desde da Copa de 2010, eu acho, né? Que você comentou que já tem essa vinheta, né? Aparentemente desde 2010, porque como eu não era tão fã da Copa do Mundo até a Copa de 2006, então eu não sei se já tocava naquela época essa música. Eu só comecei a reparar mesmo lá na Copa de 2010, até porque naquela época teve uma sketch do Pelé sempre falando lá das Copas anteriores, né, mais precisamente até dos jogos que ele, das Copas que ele ganhou, né, então daí sempre eles mesclavam com as imagens, né, dos títulos do Brasil, daí depois começou só que a ser com aquele bonequinho do Silvio Santos que o pessoal já está acostumado a ver. Então vamos terminar, Vini, cantando a música. Vai lá, Brasil, que a hora é essa. Eu esse ano vou querer o Hexa. Falou!